Olá, turma, tudo bem? Mais um ano que se inicia, né? Nono ano, nós vamos iniciar nossos assuntos com a Primeira Guerra Mundial, né? Nas nossas aulas de história, né? A Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no ano de se iniciou no ano de 1914, né? E terminou no ano de 1918, portanto, 4 anos, né? E ocorreu na Europa. O palco local foi na Europa, né, envolvendo 27 nações de todo o planeta, por isso que é considerada como Primeira Guerra Mundial, né, deixando um saldo de 13 milhões de mortos e 20 milhões de feridos e mutilados, certo? Então nós vamos ver por que ocorreu esse conflito chamado de Grande Guerra, né? A Europa, gente, estava como um barril de pólvora, né? Um barril de pólvora. A Europa era multipolar, ou seja, tinha vários países que despontavam como potência. Entre eles a Inglaterra, a França, a Alemanha, certo? Então, o Japão lá no Oriente, aqui na América, os Estados Unidos. Então, o mundo era multipolar, havia muitos polos de poder, né? E isso gera até um conflito, que cada um quer derrotar o outro e ser uma liderança, né? Então, é, o prenúncio disso foi uma guerra que ocorreu entre França e Alemanha, a guerra conhecida como Franco-Prussiana, por causa de dois territórios. Nessa guerra, a França perdeu e entregou os dois territórios, a Alsácia e a Lorena, a França, a Alemanha, né? A França perdeu e entregou dois territórios para a Alemanha. A França com a Alemanha faz fronteiras, são vizinhos, certo? Então o território da França ficou menor e o da Alemanha ficou que maior, né? Então a Europa estava cheia de acirramento, né? Disputa, também por questão comerciais, econômicas. Então nós vamos ver as causas que levou a essa guerra. Disputas imperialistas. Então os países europeus, no século XIX, dominaram a África e a Ásia e dividiram entre si algumas áreas, né? E alguns países da Europa ficaram com mais territórios e outros com menos. E aí a Alemanha ficou, a Inglaterra ficou com muitos territórios, a França e a Alemanha e a Itália ficaram com poucos territórios. E aí já gerou uma tensão e os países foram se aliando, né? Cada qual procurando uma defesa, um meio de se proteger. Por isso eles buscaram se aliar. Outra causa também foi o pan-eslavismo. Eslavismo são os povos eslavos que habitavam a região ali da Europa Central e queriam ficar independentes do domínio do Império Austro-Húngaro, certo? Os povos eslavos queriam formar uma grande nação eslava, que foi, depois da Primeira Guerra Mundial, foi criado um país chamado Iugoslávia, para agrupar esses povos, né? E também o revanchismo francês, a terceira causa, né? A França queria se desforrar do que a Alemanha fez com ela, tomou os territórios. Por isso que se procurou se aliar com os países que eram inimigos da Alemanha. Certo? Para isso, esse período aí, para isso foram formados dois blocos de aliança, dois. Em 1882 foi formada a Tríplice Entente. Tríplice quer dizer três. Três países se aliaram, se tornaram-se amigos. Certo? Que foi a Alemanha, a Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro, né? E a Itália. Em resposta a isso, os países ficaram preocupados, né? Três países se uniram, né? Ia ficar pesado, ia ficar potência. E aí, logo eles formaram a tríplice, três países amigos.
Tríplice Entente, que foi a Inglaterra, claro, né, a França, que era inimiga da Alemanha, e a Rússia, certo? Que era inimiga do Império Austro-Húngaro. Então, essa formação desses dois blocos já estava preparando para a guerra, né? Para o palco da guerra. Faltava só o quê? Um motivo, só uma causa imediata. E ocorreu. Aonde? Na Áustria-Hungria, na cidade na Bósnia. Lá, Bósnia é uma província de Sarajevo, perdão, da Sérvia. E aí o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa foram assassinados, certo? Lá na Bósnia, certo? Na cidade de Sarajevo, certo? Sarajevo era a capital da Bósnia, que a Bósnia era uma província da Sérvia. E a Sérvia era dominada pelo Império Austro-Húngaro, certo? O Império Austro-Húngaro era uma potência na região. E a Sérvia ficava dominada e queria se libertar. Então, o Império Austro-Húngaro mandou emissário lá na Sérvia para querer uma resposta, né? Uma resposta. E aí a Sérvia deu as costas, nem ligou, nem prestou atenção, né? A Sérvia estava apoiada pela Entente, e aí o que ocorreu? O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E aí os outros países foram, vamos dizer, acudir à Sérvia, né? Foram em ajuda à Sérvia. E aí a Alemanha foi ajudar o Império Austro-Húngaro. A Alemanha logo declarou guerra à Inglaterra e à França, né? E aí houve o quê? Uma mobilização dos exércitos. Então, no dia 28 de julho de 1914, podemos dizer que foi o início do conflito, certo? E aí os exércitos começaram a se mobilizar, né? Essa guerra durou 4 anos, ela teve 3 etapas. A primeira foi a movimentação dos exércitos, os exércitos avançando, palmo a palmo, território a território, se enfrentando. E aí houve muitas mortes, né? E aí chegou um momento que eles pararam, cavaram trincheiras, buracos com 2 metros de altura e de largura, e aí colocaram sacos de areia, arame farpado para se proteger. Eles ficavam só com a cabeça do lado de fora, né? Essas trincheiras durou mais de 3 anos, eles lá, os soldados entrincheirados. Recebiam alimentos, ajudas, né, de avião, né? E nas trincheiras era o maior terror, né? Feridos ficavam lá, não podia sair, né? Conviviam com mortos, gente morriam, ficavam lá, né? Ratos, faltava água, eles pegavam água na chuva, frio, fome, sede. Para vocês terem ideia, eu vou mostrar aqui essa foto. É de uma trincheira, certo? Uma trincheira. Os soldados aí passaram mais de 3 anos aqui nesse estado de guerra, entrincheirados, certo? E aí houve a entrada dos Estados Unidos também, o terceiro momento, né? Estava cansado, não havia vencedor, né? Todo mundo entrincheirados, e aí os Estados Unidos entraram. Os Estados Unidos em 1917 entrou, né? E a Rússia saiu, porque a Rússia teve que enfrentar uma guerra em seu próprio país, uma guerra civil. E aí quando os Estados Unidos entraram, foi para decidir a guerra, né? E aí a Itália também abandonou, passou para o lado da Entente, e a aliança ficou fraca, né? E aí os Estados Unidos passaram logo a dominar o conflito, e a Alemanha aceitou uma proposta de paz no dia 11 de novembro, certo? Pondo fim à guerra. E aí os países chamaram a Alemanha para assinar um tratado, né? Um tratado
Foi um tratado de paz, mas de humilhação para a Alemanha, né? A Alemanha teve que ceder, teve que fazer algumas coisas que os países exigiram, né? Esse tratado ficou conhecido como Tratado de Versalhes, porque foi na cidade francesa chamada de Versalhes. E aí a Alemanha, punida, culpada pela guerra, que os países obrigaram a ela a indenizar os países. A Alemanha pagou bilhões de, 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 de dólares, né, aos países, devolveu a região à França, né, que tinha tomado da França, reduziu o seu exército, não podia mais formar exército, e perdeu todas as suas colônias na África, entregou aos países vencedores. Então foi uma humilhação para a Alemanha, né? Ela que pensava que ia tomar de conta da Europa, né? Ela ficou humilhada e enfraquecida, né? E o outro culpado, o Império Austro-Húngaro, também teve que assinar um tratado, né, chamado de Tratado de Saint-Germain, onde, por meio desse tratado, o Império Austro-Húngaro se acaba, né? Se a gente olhar o mapa da Europa antes e depois da Primeira Guerra, a gente vai ver que vários países surgiram, né? Aumentaram o número de países. O número de países aumentou. Então, no lugar do Império Austro-Húngaro, que era o grande império, surgiram vários países, como a Iugoslávia, como eu falei, né, para os eslavos, a Tchecoslováquia, a Polônia, né, e a Áustria e a Hungria, certo? Então, a Europa ficou diferente, ficou maior. Países sumiram e outros apareceram, né? E chegando ao fim, a gente vai analisar as consequências da guerra, o que ela trouxe para o mundo, né? A Europa ficou enfraquecida, né? Pobre, dependeu agora de ajuda dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passou a emprestar dinheiro à Europa e a partir disso o dólar ficou a moeda forte, uma moeda, vamos dizer, internacional. Os Estados Unidos era quem ia agora dirigir a economia. E os Estados Unidos apontaram, surgiram no mundo como uma potência mundial, que até hoje ainda é, não é? 100 anos depois ainda é. O dólar ficou forte. Nós vimos que milhões de mortos, de feridos, né? E também houve um ponto positivo para o Brasil. O Brasil passou a se industrializar, porque o Brasil antes ele comprava os produtos industrializados da Europa. Com isso ele com a guerra parou, né? E aí não deu mais para comprar. E sim o Brasil passou a produzir seus próprios produtos para consumo interno. É o que a gente chama, o Brasil começou a se industrializar. Então, gente, é isso. Espero que com esse vídeo vocês compreendam o assunto. Quando o livro chegar, vocês vão dar uma lida, né? Eu vou enviar um texto, né, resumindo esse assunto. Embaixo do texto vai ter uma atividade, vocês vão responderem, certo? E vamos continuar assim com nossas aulas, né? Depois nós vamos para o Google Classroom, né? Que vocês vão continuar, nós vamos continuar as nossas aulas lá, né? E até que a gente retorne às nossas aulas presenciais no chão da escola. Então, espero que todos aprendam, estudem, realizem as atividades e que a gente continue as nossas aulas. Então, um forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.